Loteria Esportiva Tupi. Emocionante, né, Alfredo Orlando? Bom dia. Bom dia, Milton. Tenho acompanhado o seu excelente trabalho na divulgação do esporte brasileiro e muito me honra em ser lembrado pelo nobre amigo. Estou à sua disposição. Ô, gente, estou falando com... Outro dia eu entrevistei aqui o Haroldo Fernandes, entrevistei aqui o nosso querido Flávio Araújo, né? O Alexandre Santos, e hoje tenho aqui Alfredo Orlando, nos anos 60 na Rádio Tupi, e no começo dos anos 70 eu ouvia só Tupi e Bandeirantes em São Paulo e Rádio Nacional no Rio de Janeiro com Jorge Cury. E o Alfredo Orlando marcou época na equipe de Milton Camargo, eu lembro muito bem e tal, eu recebi a tabelinha de vocês, eu era sócio daquele clube do ouvinte, que o repórter Marco Antônio cuidava e tal. Lembra, o Alfredo Ramos? Alfredo Ramos, não. Tínhamos um álbum de figurinha em que apareciam todos os integrantes da 1040. Isso, então. Eu falei, Alfredo Ramos aqui é o polvo, né? Que hoje mora no céu, ex-zagueiro, ex-técnico. O Alfredo Orlando, você trabalhou na Rádio Tupi uns 20 anos, um pouco menos, um pouco mais, Alfredo Orlando? Cerca de 15 anos, Milton. E você trabalhou onde mais? Você trabalhou na Bandeirantes? Trabalhei, eu comecei em Campinas, passando pela Rádio Brasil, Rádio Cultura e depois Rádio Educadora. Da Educadora eu fui para a Bandeirantes em São Paulo, mas fiquei um curto período de uns 6 meses. Depois que a convite do Pedro Luiz, eu fui para a equipe 1040, que as associadas faziam o futebol pela difusora, mas ela passou a fazer o futebol pela Tupi, quando se criou então a equipe 1040. E eu fiquei lá uns 15 anos. Porque o Pedro Luiz, quando mudava de rádio, ele levava a equipe inteira, né, Alfredo Orlando? Levava alguns, né? E eu fui nessa leva aí. Alfredo Orlando, localizamos em Campinas graças ao Edivaldo Tits, que é o homem que você lembra do Brasil de Oliveira, é claro, né? Que é o homem que mais sabia pelo Jornal da Tarde do futebol do interior. Hoje ele faleceu, está sepultado lá em Mojimirim, e hoje nós temos o Edivaldo Tits, de São Pedro, ali do lado de Piracicaba, ele que sabe tudo, dos times da primeira, segunda e quarta divisões, quem é o técnico, quem é o roupeiro, quem é o preparador físico, o homem sabe tudo do interior, não é mesmo? Edivaldo esteve aqui na minha casa essa semana e tive o prazer em conhecê-lo. Uma grande figura, viu? Sem dúvida. Mas, o Alfredo Orlando, eu falo muito pro Zé Paulo de Andrade aqui, porque é o seguinte, na Rádio Tupi, o titular era o Haroldo Fernandes. E aqui, antes era Pedro Luiz, depois o Fiore Giliotti também e tal, que o Fiore marcou época aqui, sem dúvida alguma. E eu, torcedor do Santos, lá recebia a tabelinha da Rádio Bandeirantes e da Rádio Tupi, e eu ficava lá querendo ver como é que estava Santos e Prudentina. Só que vocês da Rádio Tupi e a turma aqui da Rádio Bandeirantes, primeiro posto era Palmeiras e alguém, Esportiva de Guaratinguetá. Segundo posto, São Paulo e Juventus. Terceiro posto era o Corinthians contra o São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E a quarta posição era o Santos, porque naquele tempo os jogos eram quase tudo no mesmo tempo. E o Santos era líder com 700 pontos na frente dos três grandes de São Paulo, e na Vila Belmiro não tinha transmissão. Só tinha muitas vezes você, Alfredo Orlando, você que marcou, tem gol na Vila! Tem gol na Vila! Jogo aqui com a Prudentina, com o Juventus, com o Botafogo e Ribeirão Preto, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, jogo duro, 1-1, 0-0, jogo ruim, Santos líder na Vila, e o Santos ganhando de 4, 5, 6, 7 do Guarani, da Ponte Preta, e nada de transmitir de lá. E você muitas vezes estava na Vila Belmiro, e você toda hora entrava no ar e falava, tem gol na Vila! Tem gol na Vila! E o Santos líder não era transmitido o jogo em 90 minutos. Por que, Alfredo Orlando, o Santos era tão perseguido? Que saudade desse tempo, viu, Milton? O time do Santos, de Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, era um time ofensivo, fazia muitos gols. Tomava muitos gols, mas fazia mais ainda. E era realmente a grande potência naquela época do futebol brasileiro. Uma questão, talvez, de patrocínio, de interesse das emissoras, o clube acabava ficando relegado em segundo plano, quando era, na verdade, a grande potência do futebol paulista naquela época.
dá muita saudade, viu? E você falou dos anunciantes, né? Na época, eu decorava até isso. Na Rádio Bandeirantes era Firestone, máxima quilometragem por cruzeiro. Cruzeiro que era moeda nacional. Na Rádio Tupi era Banco Brasileiro de Descontos, que depois virou Bradesco. O Milton Peruzzi lá de Marília, o Milton Camargo de Marília, que levou o patrocínio, eu lembro que ele contava no ar, ele vai muito no meu escritório. E tinha também Tatuzinho. Abra a garrafa, me dá um pouquinho. Agora não pode fazer propaganda de cachaça mais, eu não estou fazendo. Eu só estou dando uma informação publicitária e jornalística porque marcou época na equipe 1040, né, Alfredo Orlando? Perfeitamente. Depois do Bradesco, nós tivemos a presença do Tatuzinho, do Aguardente, né? E por muito tempo, muitos anos, havia, assim, uma grande confiança no trabalho da equipe. Então vamos por partes. Você trabalhou em Campinas com o menino Luciano do Vale, porque você começou primeiro que ele. Eu não cruzei com o Luciano do Vale. Quando eu saí de Campinas para São Paulo, ele estava começando aqui em Campinas. Nós éramos muito amigos, mas não trabalhamos juntos na mesma época. Certo. E aqui no Scratch do Rádio da Bandeirantes, cite aí uns 10 da equipe. Você trabalhou 6 meses aqui na Bandeirantes. Trabalhei 6 meses. Então, era Pedro Luiz, você, quem mais? Darcy Reis. Flávio Araújo. Inclusive, quando comecei aí na Bandeirantes, o Flávio estava na Itália. Se não me engano, fazendo alguns jogos dos Santos. E Mauro Pinheiro. E José Paulo de Andrade. Eu apresentava a programação, os programas de esporte com o José Paulo. E tinha por volta de 10 para 7 da manhã às 10 para as 7 da manhã, na Rádio Bandeirantes, com patrocínio de Sanil, tinha um noticiário esportivo, que hoje eu que entro às 10 para as 7 no Zé Paulo de Andrade no Pulo do Gato. Entendeu? Depois João Zanforlin fez também e tal. E você também fazia noticiários lá. Tinha também a Marcha do Esporte às 6 da tarde com um texto de Suel Neves Daca. Essa Marcha do Esporte eu apresentei muito tempo com o José Paulo. Zé Paulo de Andrade. Zé Paulo de Andrade não sabe, é um grande homem hoje do rádio jornalístico, político e econômico. E o pessoal não sabe que ele foi repórter volante e foi narrador de futebol também. Oi. Estou sentindo dificuldade, está muito baixo o som de retorno. Então vamos lá, vamos melhorar aí para o Alfredo Orlando, que marcou época no rádio de Campinas, no rádio também, na Rádio Bandeirantes e na Rádio Tupi. O Alfredo Orlando, e na Rádio Tupi, quem que trabalhava com você na equipe do Milton Camargo? Além do Milton Camargo, Haroldo Fernandes, Ávila Machado, Cícero Mota, Lucas Neto, Marco Antônio, Geraldo Bretas, Mário Moraes, e outros que, assim, de momento, eu não estou lembrado. Vitor Moran, tinha Vitor Moran também. Vitor Moran, exato. O Agulha. Walter Abrão, que já era mais da televisão. Também existia outro repórter. Juarez Soares. Juarez Soares. Agora, o Alfredo Orlando, quem foi mais polêmico? O Mário Moraes ou o Geraldo Bretas? O Geraldo Bretas, né? Acho que o Geraldo Bretas foi o mais polêmico. O Mário Moraes, apesar de ser um pouco rígido nas suas observações, nos seus comentários, ainda era mais refresco do que o Bretas. Agora, o Alfredo Orlando, você citou nomes aí de pessoas que estão, muito firmes lá na Moca, o nosso Lucas Neto e tal, mas a maioria tudo morando no céu, né, Alfredo Orlando? Uma grande parte já se foi, viu, Nilton? Eu com 88 primaveras, estou esperando a minha vez. Não, a tua vez não vai demorar, se Deus quiser. O Alfredo Orlando, e quantos filhos, quantos netos, quantos bisnetos? Tenho 5 filhos. Aliás, 3 filhos, 6 netos e 3 bisnetos. Que bonito. E não tem ninguém que seguiu carreira no rádio esportivo, não? Não, ninguém seguiu. Ah, tá. E a nossa audiência aí em Campinas é muito grande. Queria que você repetisse o nome das 3 rádios nas quais você trabalhou. Rádio Brasil, Rádio Cultura e Rádio Educadora. E como é que está o rádio esportivo atualmente de Campinas?
caminhando bem, com gente nova, outros tipos de cobertura, outras filosofias, porque o mundo avança, né? As coisas melhoram, as coisas têm, com o avanço tecnológico que se oferece hoje, muita coisa nova acontece. E o rádio aqui está bem aperfeiçoado. Alfredo Orlando, agora eu vou matar saudades melhor aqui em relação a você, de um dos momentos mais importantes da história do rádio esportivo do Brasil, ó. Loteria Esportiva Tupi. É a vinheta da Loteria Esportiva Tupi. Vamos colocar mais uma vez aí. Vamos lá, Ricardo Moreira Garcia. Loteria Esportiva Tupi. Como a telecena hoje, antigamente era uma febre no Brasil a loteria esportiva, né? E vocês que tinham emissoras no Brasil inteirinho, das associadas, do Assis Chateaubriand, do Grupo Tupi, que infelizmente acabou, mas vocês conseguiam cobrir todos os jogos e a audiência era muito grande também, né, Alfredo Orlando? O advento da loteria esportiva ajudou muito ao futebol, viu? Havia um interesse muito grande e na época o nosso maior empenho era fazer a maior cobertura possível. Eu cheguei inclusive a transmitir um jogo em Belém do Pará. Tivemos que levar o equipamento, naquela época não havia facilidade de comunicação entre as capitais e nós fomos com um transmissor de SSB lá para Belém do Pará para transmitir a partida. E acontece que o nosso QG ficou instalado na casa de um oficial do Exército, que era radioamador. O equipamento funcionou maravilhosamente bem, só que a linha telefônica do estádio para o local em que nós estávamos é muito precária, tinha mais ronco do que som. Então eu pedi para o comentarista lá de Belém me passar pela linha, com todo aquele ronco, a situação do momento, e eu fiz uma dublagem transmitindo pelo SSB. Quer dizer, o sacrifício era grande para poder oferecer a cobertura melhor possível. Tá vendo? São os milagres do rádio. O Alfredo Orlando, e naquele 1º de abril, em que a Tupi resolveu dar uma pernada em todas as rádios do Brasil, porque vocês realmente tinham melhor cobertura. Então era tipo assim, Flamengo não, Flamengo não, aqui no Rio era fácil cobrir, mas um jogo lá em Belém, Paysandu e o Ananindeua, entendeu? O Ananindeua começou a fazer gol, fazendo 2-0, 3-0, o Grêmio perdendo lá pro Pelotas, 2-0, 3-0, o Curitiba perdendo pro Seleto de Paranaguá, 2-0, 4-0, e as rádios todas dando. Dali a pouco o Mané Ramos, que morreu lá em Sorocaba, o Mané Ramos entra e fala, gente, na verdade, os jogos estão assim e assado, de 1 a 13. O que eu falei aqui era para fazer um teste de 1º de abril, porque todo mundo fica ouvindo a gente, e todas as rádios deram esses placares zebrísticos aí, mas na verdade era 1º de abril. Você estava nesta jornada? Estava sim, Milton. Isso foi para demonstrar o quanto as emissoras, elas confiavam no nosso trabalho. Era um trabalho muito árduo e quase que perfeito, viu? Na cobertura dos 13 jogos de cada concurso. E todo mundo entrou feio, né? E foi uma tragédia. Olha, o jogo aí, o Seleto Paranaguá no jogo 11 não tá dando coluna 2 não, tá dando coluna 1, 5-1 pro Curitiba, não é 3-0 pro Seleto não, eu lembro muito bem disso, viu? A coisa ficou meio desenroscada. Foi a chamada barriga nacional que aconteceu. O Alfredo Orlando, tudo de bom pra você, viu? Foi um prazer falar com você, porque outro dia eu tenho um grande amigo chamado Mauro Alexandre Zione Ratchop, ele falou que você já estava morando na Chácara dos Pés Juntos, mas não, você tá firme aí em Campinas, né, mano? Enquanto Deus permitir, estamos aqui, Milton. Um grande abraço, Alfredo Orlando. Eu quero humildemente agradecer a você pela sua generosidade em me incluir nesse valioso acervo que você mantém aí para garantir a vigência do esporte e da radiofonia do Brasil. Muito obrigado, meu grande amigo. Na sessão que fim levou do meu portal terceirotempo.com.br temos grandes fotos suas
entendeu? Você tem uma história maravilhosa e tenho certeza que a tua família consulta também, né, Alfredo Orlando? Perfeitamente. Eu, inclusive, estou separando aqui alguma coisa. Não tenho muitos lances gravados, mas eu estou preparando aqui um material para enviar para você. Então, eu quero repetir. Alfredo Orlando e o Zé Paulo de Andrade marcaram demais no rádio, lá na Vila Belmiro. Tem gol na Vila! O Santos, isso aí. Um abraço para você. Outro grande abraço, Milton. Obrigado, hein? Obrigado, Alfredo Orlando, nome célebre da história do rádio esportivo brasileiro, 88 anos.